Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele, mais uma semana que nós estaremos aqui estudando a palavra depois de um bastante tempo aí que a gente ficou sem gravar, né? Mas agora a gente vai voltar, vamos estar junto aí, vamos continuar o livro de Atos. Se você ainda não assistiu, se você não viu ainda, a gente tem uma série de estudos aí, tanto dos milagres de Jesus, quanto do Evangelho de João, a carta de Paulo aos Romanos, então João inteiro, Romanos inteiro, e agora nós estamos começando Atos. Nós já fizemos os 3 primeiros capítulos, agora é o capítulo 4 de Atos. Então, Atos, capítulo 4, a gente vai voltar hoje falando um pouco sobre Atos, a gente vai ler todo esse capítulo e a gente vai discutindo alguns pontos interessantes que tem sobre esse livro, tá bom? Então, como de costume, eu gostaria de pedir para que você pudesse estar curtindo esse vídeo, que você se inscrevesse no canal da igreja, que você pudesse compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus possa ser levada mais para frente, para que várias pessoas possam chegar a ter esse conteúdo aqui que a gente está preparando com muito carinho, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus sempre misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, agora nós estaremos meditando na Tua Palavra, Pai, meditando um pouco daquilo que o Senhor deixou para nós, aqui nesse livro de Atos, capítulo 4, Pai. Quero pedir para que o Senhor possa estar iluminando o nosso estudo e que nós possamos, Pai, realmente sair daqui desse vídeo, desses 20 e poucos minutos, sabendo um pouco mais da porção da Tua Palavra, Pai. Isso é muito importante, isso é bom para que a gente possa crescer um pouco mais, Pai. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá? Abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 1. Pega também seu caderno de anotações, caneta e vai anotando aí, porque sempre é bom anotar, porque se você não anota, você esquece. Então, quando você anota, você consegue gravar, fixar um pouco mais aquilo que você está estudando. Então, Atos capítulo 4, versículo 1, diz assim: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Vamos parar aqui um pouco e vamos conversar aqui. Só para a gente relembrar, no capítulo 2, capítulo 1 de Atos, ali é onde Jesus ele pega e dá as últimas instruções para os seus discípulos, pede para que eles pudessem ficar todos juntos ali, para que ali eles iriam ser revestidos de poder. E aí depois eles seriam testemunhas de Jesus por todos os lugares. No capítulo 1. Capítulo 2, o que acontece? Eles realmente foram revestidos de poder. Ali no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele é derramado sobre aquelas 120 pessoas que estavam juntas ali, e ali Deus ele derrama do Espírito sobre aquelas pessoas. No capítulo 2 ainda, Pedro ele pega e se levanta, porque as pessoas começam a se questionar o que está acontecendo, o que aquele povo está falando, tudo aquilo, e aí Pedro ele pega, levanta e começa a pregar, e nessa pregação, ao final dessa pregação, quase 3.000, na realidade 3.000 almas foram salvas, 3.000 almas. E aí no capítulo 3 continua, porque Pedro e João, eles contam a história que Pedro e João, eles vão ao templo para orar, e ali na porta do templo encontra-se um homem que havia 38 anos que estava ali aleijado. E aí ele pega e tem um texto famoso, onde ele olha para Pedro e pede algum dinheiro para ele. E aí Pedro ele pega e olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E aí ele pega e levanta e tudo aquilo acontece, e as pessoas começam a se questionar. Pô, não era aquele homem que ficava sempre ali sentado e agora ele está andando, o que está acontecendo e tudo. E aí Pedro e João, aí Pedro ele pega e vai e prega de novo ali no templo. E ali a gente entra no capítulo 4 aqui,
que diz ali no versículo 1, que enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, então, no meio daquela pregação de Pedro, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, o povo estava ficando louco, falou assim, agora a gente está saindo do controle, porque agora eles estão falando sobre Jesus, não só falando, mas falando da ressurreição entre os mortos, falando que Jesus realmente ressuscitou. E isso era um grande problema para os judeus. E ali no versículo 3 diz assim, prenderam então Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, na primeira pregação foi 3.000 e agora quase 5.000 homens. Então, já tinha ali quase 8.000 pessoas em 2 pregações. Logo no início da igreja primitiva, já tinha quase ali 8.000 pessoas que aceitaram Jesus e reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. No versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, aquelas pessoas se juntaram, ficaram na frente de Pedro e João ali e começaram a questionar, aquelas pessoas que eram super importantes. Olha, se reuniram ali, o sumo sacerdote Anás com Caifás, João, Alexandre e todos aqueles que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, era só a casta, assim, da elite dos judeus ali, que estavam ali na frente, perguntando e questionando os discípulos, no caso, os apóstolos Pedro e João, questionando com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí, então, no versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Então, lembra que eles estavam lá preocupados que Pedro e João estavam pregando sobre a ressurreição dos mortos? E aí Pedro, ele pega dentro dessa nova pregação que ele está fazendo, dessa defesa do ponto de vista, dessa resposta que ele estava dando aos líderes ali, que eles perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, nessa resposta de Pedro, ele pega e já fala que foi em nome de Jesus, o Nazareno, que aquele homem estava curado, e a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, além de dizer em nome de quem que eles estavam fazendo, eles afirmam que Jesus havia morrido e ressuscitado dentre os mortos. Então, imagina a cabeça daqueles judeus. Os judeus estavam ficando loucos. Versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro ali, ele fecha aquele argumento perfeitamente dizendo isso. O versículo 12 é muito conhecido e eu gosto bastante. E não há salvação em nenhum outro. Então você não vai encontrar salvação em nenhum outro homem. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele coloca e eleva o nome de Jesus ao mais alto possível, colocando entre o destaque o nome de Jesus, dizendo que só através de Jesus, aquele que foi morto, aquele que foi crucificado e morto e ressuscitou dentre os mortos, é que a gente pode ser salvo. Então Pedro, ele firma, ele constrói, ele solidifica a base que é o que nós cremos até hoje, que é a base cristã, que Jesus ele morreu,
ressuscitou e é através do nome dele é que a gente é salvo. É através, quando nós declaramos o nome dele, é através do momento que nós declaramos, através da fé no nome de Jesus, é que a gente é salvo. Você já reparou com certeza que toda vez que você vai orar, você finaliza a oração fazendo o quê? Em nome de Jesus, amém. É só através desse nome. É só através desse nome que a gente pode ser salvo. Certo? Então, versículo 13. Vamos continuar aqui. Versículo 13 diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, a partir do momento desse discurso, dessa resposta de Pedro, eles conseguem ver que mesmo esse homem sendo iletrado, então iletrado, que ele não era alfabetizado, e inculto, que ele não era um dos mais inteligentes da sua época, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, Jesus ele trouxe um impacto tão profundo na vida daqueles homens que mesmo eles não tendo acesso a tanto conhecimento assim, a fala deles transmitia um conhecimento profundo. Isso é interessante porque toda vez que você lê a palavra de Deus e você estuda a palavra de Deus, você é capacitado através do Espírito Santo a conseguir falar coisas que às vezes você não estudou para isso, às vezes você não se deparou, não gastou muito tempo nisso, mas é através do Espírito Santo, quando você está pregando a alguém, quando você está falando de Jesus para alguém, você é capacitado por aquilo e as pessoas vão ficar admiradas a partir do conhecimento que você tem de Jesus Cristo. Quando você caminha com Ele, tudo muda na sua vida. Versículo 14. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E, mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Então, aquele sinal, aquele milagre, não tinha como ser negado, não tinha como deixar para trás, não tinha como dizer que não havia acontecido aquilo. Porque, de fato, havia acontecido. O homem vivia 38 anos ali na porta do templo e ele não andava. E aí Pedro ele pega e faz e realiza aquele milagre em nome de Jesus e aquele homem começa a andar. Não tem como esconder, não tem como negar aquilo tudo. E aí eles começam a pensar o que eles podem fazer. Versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Então, já que a gente não pode negar aquilo, vamos tentar abafar, vamos tentar esconder, vamos tentar não deixar com que eles falem mais sobre esse nome Jesus Cristo. Eles já tomaram uma atitude muito grande e ousada, que era matar o próprio Jesus, né? Crucificar Jesus. E agora os discípulos de Jesus, que se tornaram seus apóstolos, estavam ali pregando e fazendo e acontecendo, e aquilo que eles achavam que teriam acabado na morte de Jesus, muito pelo contrário, começa a crescer cada vez mais. Como eu tinha acabado de dizer, só em 2 pregações de Pedro, quase 8.000 pessoas foram salvas. Então era um número muito expressivo para aquela época. Então o nome de Jesus estava ficando muito mais conhecido, mesmo depois de sua morte. Então eles estavam querendo de qualquer forma abafar, calar, para que aquele nome não seja mais pregado. Versículo 18. Chamando-os, então eles chamaram Pedro e João de novo, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E aí de novo Pedro já estava cheio do Espírito e querendo pregar mesmo, e falando e acontecendo. Versículo 19, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. E aí o versículo 20, que eu amo demais, que diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E isso aqui eu já falei várias e várias vezes aqui na nossa igreja. É um dos versículos que eu mais gosto, que mostra toda a paixão daqueles discípulos. É uma paixão que nós hoje, como cristãos, nós também devemos ter. Versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quantas coisas que eles ouviram de Jesus, quantas coisas que eles viram Jesus fazendo. O milagre que Pedro e João fez aqui, Jesus fez
de monte na época que Jesus estava aqui na Terra. Então, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu, ele não poderia deixar com ele, não poderia guardar com ele e morrer com ele. Não, ele precisava falar sobre isso. Mesma coisa nós. Nós, hoje em dia, nós também devemos falar, porque eu tenho certeza que Jesus já fez várias coisas na sua vida, que Jesus já te ensinou e já falou várias coisas para você. E eu posso dar o maior exemplo de todos, aquilo que Jesus fez na sua vida foi te salvar. Ele morreu para salvar. Ele morreu para te salvar. Então, esse ato salvífico de Jesus, esse ato onde Jesus ele pega e toma a frente e te salva, você não pode ficar quieto, você não pode deixar para lá, você não pode guardar isso para você. Não, isso é algo que você deve falar. Isso é o Evangelho, isso é as boas novas. Nós temos que falar disso, nós temos que falar de Jesus. Por isso que Pedro ele se sentia na posição e se colocava nessa posição de eu não posso, eu não devo, eu não tenho como deixar de falar de falar daquilo que vi e ouvi de Jesus. Eu tenho que falar, mesmo que eu pague com a minha vida, mesmo que você me mate, mesmo que eu vá morrer por causa disso, eu não vou deixar de falar. Você não vai me calar. Era isso que Pedro estava falando aqui. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então eles não tinham como deixar aqueles homens presos, não tinha como castigar aqueles homens, porque o povo todo estava gostando, o povo todo estava querendo ouvir mais daquilo. Versículo 22. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então, alguns falam 38, outros falam 40. Tinha mais de 40 anos de idade. Então, olha quanto tempo que aquele homem era paralítico. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, aí aqui é uma oração, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido aí na sua Bíblia provavelmente está com U maiúsculo. E a gente já falou isso há muito tempo, já falei isso no primeiro capítulo. Em João também eu já expliquei sobre isso. Então corre lá e dá uma assistida, assiste lá João capítulo 1, que eu explico detalhadamente isso, essa questão de ungido, de Messias, do profeta e tudo aquilo lá. Versículo 27. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então essa foi a oração deles. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, de novo, sempre presta atenção que é mais ou menos essa estrutura sempre. Então, eles estavam orando, o Espírito Santo enche a vida daquelas pessoas e aí eles, com a ousadia, lembra, com a capacidade que eu acabei de falar, que o Espírito Santo te capacita a fazer coisas que às vezes você acha que não é capacitado. Então, com essa ousadia, o que eles falavam? O que eles faziam? Anunciavam a palavra de Deus. Oração, reunião dos santos, oração e o Espírito Santo, junta tudo isso aí, dá isso daqui, anunciação. Eles anunciavam a palavra de Deus, eles pregavam a palavra de Deus. Então, toda vez que você ora, toda vez que o Espírito Santo ele te capacita, você é capacitado a pregar a palavra de Deus. Então, junte isso,
tenha esse costume, crie esse hábito de oração, para que o Espírito Santo possa ir te enchendo cada vez mais, e cada vez que ele for te enchendo, você é capacitado a pregar a palavra de Deus, aonde você estiver. Ah, Bruno, mas eu não sou aquele que sobe ali no púlpito e prega no culto domingo à noite. Não, talvez você não seja mesmo, mas você talvez não foi chamado para pregar ali em cima, mas você foi chamado para pregar com a sua vida, no seu emprego, no meio da sua família, nos seus amigos, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, no meio da igreja, com os seus irmãos, você vai pregando com a sua vida, porque você ora e o Espírito Santo te capacita a isso. Amém? Versículo 32, vamos lá? Diz assim, ó. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Então, da multidão, daquelas 8.000 pessoas que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Então, o cunho, a vertente mais forte da pregação da igreja primitiva era o quê? A ressurreição de Jesus. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Era essa o cerne da mensagem dos apóstolos ali. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então eles tinham, ali no versículo 32, diz que era um coração e alma. Então era uma unidade, a igreja era uma unidade. E toda vez, eu não lembro se eu falei nos 3 primeiros capítulos de Atos, mas agora eu vou falar. Toda vez que a gente falar igreja, não pense igreja como nosso templo aqui, o lugar onde nós nos juntamos para congregar, para fazer o culto, para adorar a Deus nos cultos de quinta-feira e domingo à noite, por exemplo. Não pense nisso. A igreja primitiva, era nos lares, era nas casas de cada um. Aquelas 8.000 pessoas nunca se reuniram todos num lugar só, como hoje, por exemplo. É muito mais fácil da gente reunir várias pessoas, né? 200, 300, 500, tem lugares aí muito grandes que tem igreja com 1.000, 2.000, 4.000 pessoas todas juntas. Então, naquela época, isso era impossível, não tinha como juntar todas aquelas 8.000 pessoas num lugar só. E a igreja era distribuída dentro dos lares, era distribuída nos lares das pessoas. Então, quando você ouvir a palavra igreja aqui no Novo Testamento, dessa igreja primitiva, não pense em templo, não pense em microfone, em instrumentos, não. Era uma coisa bem primitiva, bem pequena, bem acústica, bem humilde, bem simples. Então, provavelmente, era mais ou menos dessa ideia do que hoje se tem por aí, que é os pequenos grupos, né? De 10, 12 pessoas. Provavelmente era isso a igreja. Então era um grupo que se reunia na casa do irmão tal, um grupo se reunia no outro e tal. Eles viviam desse jeito, mas mesmo assim era um coração e uma alma. Porque mesmo que eles se reuniam separados, eles sabiam da necessidade de todos. Então todos tinham tudo em comum. Então se alguém não tinha alguma coisa, vamos ajudar, porque nós somos igreja, nós somos um corpo, nós adoramos o mesmo Jesus, nós servimos o mesmo Jesus, nós servimos ao mesmo Senhor, nós temos a mesma visão, nós temos o mesmo foco, e é isso. Não só aqui em Atos, mas você pode levar essa visão de igreja para o restante do Novo Testamento. Todas as cartas de Paulo, as cartas que Paulo escreve, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, todas as cartas de Paulo, são tudo para a igreja desse jeito. Não era um lugar onde se juntava bastante gente. Era sempre nas casas das pessoas, porque não tinha como o cristianismo ser assim, né? Não é hoje como nós temos essa liberdade de culto. Antes era muito mais difícil para se fazer isso. Então, quando falar igreja,
tenha sempre em mente isso. A igreja era nos lares, era em grupos pequenos, eram pessoas que ali ficavam. Versículo 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. E aqui acrescenta mais um personagem que é extremamente importante para a igreja primitiva, que é Barnabé. E a gente vai ver um pouco mais da história dele no decorrer do livro de Atos, mas aqui no capítulo 5 aqui também a gente vai ver bastante sobre ele. Então semana que vem a gente volta para continuar essa história, para entender um pouco mais quem foi Barnabé e continuar essa história do começo da igreja ali, no meio dos judeus ali. Porque até então estava só ali, né? Só depois de Paulo que Paulo começa a pregar e viajar. E a gente vai ver tudo isso em Atos aqui, que Paulo vai viajando e vai abrindo igrejas em outros lugares fora de Israel. Amém? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente vai responder, que eu vou tentar dar um jeito de responder. E coloca aí, não fica com dúvida, não deixa dúvida. E se você tem um contato particular, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa, não tem problema nenhum e a gente vai crescendo. Isso daqui é o modo onde a gente senta e estuda a palavra de Deus. Então, se você tem dúvida, eu estou aqui para tentar sanar as suas dúvidas. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.